Bom dia, Tiago Pereira, faz parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Qual é o impacto na nossa sociedade e na nossa consciência coletiva de dizer hoje, dá-se mais um passo no sentido de retirar pessoas da pobreza? É importante só ter consciência disto ou isso não chega? Bom dia, António Jorge. Muito obrigado. De facto, efetivamente, isso não chega, mas esse é um primeiro passo que se tem que fazer. Porque, infelizmente, o António Jorge vai fazendo isto no seu dia-a-dia, nós falamos muito pouco sobre pobreza, falamos muito sobre algumas situações, algumas delas até um pouco trágicas, associadas a situações de famílias, de pessoas que vivem em situação de pobreza. Mas as questões estruturais... Não falamos assim tanto. E repara, a pobreza é hoje o principal determinante da saúde em Portugal. E nós falamos da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e desassociamos de falar das situações de pobreza. A pobreza é um dos principais determinantes do insucesso e do abandono escolar. E nós falamos de insucesso e abandono escolar e falamos pouco de pobreza. E, portanto, é mesmo importante que falemos sobre pobreza. Mas, tal qual o António Jorge está a dizer, é importante darmos o passo seguinte. E o passo seguinte é não apenas falar e fazer da pobreza um desígnio nacional. E, de facto, eu tenho que saudar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, porque uma das dimensões que coloca nos seus objetivos até 2030 é tornar a pobreza um desígnio nacional. Mas a questão é também um pouco desse plano mesmo que o Tiago está a referir, ou seja, um pouco retórica muitas vezes, porque não são raras as situações em que vemos representantes máximos do país a dizer que é um problema grave, talvez o maior problema, é preciso lutar, é preciso fazer, combater, mas simultaneamente os números traduzem muitas vezes uma realidade galopante. Não quer dizer que nada não tenha sido feito, mas parece que o combate não traz efeitos muito visíveis, práticos. Estou de acordo, António Jorge, e acho que há fatores que o ajudam a justificar e que espero que este plano de ação possa, de certa forma, também abarcar, porque ainda não o conhecemos em detalhe. E um deles é que, muitas vezes, aquilo que são as próprias instituições, as próprias organizações que trabalham na área social e, portanto, trabalham com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, são também elas muito vulneráveis, muito dependentes de financiamentos, muito dependentes de baixos salários, muita precariedade, muita rotatividade de equipas e, portanto, pouco desenvolvimento profissional, pouca capacidade de trazerem também a ciência àquilo que é a intervenção nestas áreas e que melhor informa as políticas públicas, e isso tem sido objetivamente um problema em Portugal, porque nós, por exemplo, caminhamos muito significativamente na redução do abandono escolar, tanto nisto, mas, por exemplo, naquilo que é a dimensão dos 0 aos 3 anos, naquilo que são a qualidade dos ambientes educativos, por exemplo, nas creches, que têm uma muito significativo na redução dos ciclos intergeracionais de pobreza, naquilo que é a intervenção que podemos ter logo desde a gravidez, sabendo hoje os impactos que a pobreza e a exclusão têm naquilo que é o desenvolvimento muito precoce dos bebés e depois das crianças e jovens, ainda pouco está a fazer-se nesta área e devemos continuar a fazer um caminho para que isso aconteça. Mas a expectativa é que, de facto, o plano de ação permita sustentar e organizar mais esta intervenção, pilotar projetos que efetivamente permitam que a evidência científica informe melhor as políticas públicas e depois dar grande estrutura e grande suporte àquilo que são as instituições na comunidade, confiando também nelas, de certa forma, para fazerem um trabalho de maior proximidade de empoderamento das comunidades, para, de certa forma, passarmos daquilo que, de facto, são palavras para uma não naturalização das situações de pobreza. Nós podemos, objetivamente, erradicar a pobreza se isso for um desígnio nacional e se para isso todas e todos contribuímos. Obrigado por nos ter também ajudado aqui a pensar um pouco mais em alguns aspectos que estão relacionados com o tema central do programa. Tiago Pereira, da Ordem dos Psicólogos.